Olá a todos. Vou ministrar aqui o capítulo 5 desse livro, que é da disciplina, na verdade, Algoritmos e Programação, mas eu vou colocar aqui em linguagem de programação, né? Porque nós não vimos esse capítulo no semestre passado, pessoal. E esse aqui é a base, uma das partes principais para vocês entenderem até o paradigma de programação orientada a objetos, tá? Que a gente vai adotar uma estratégia mais light nessa disciplina em virtude de termos aulas remotas, tá? Então, nem todos os slides eu vou utilizar, vou passar direto alguns, tá? Vocês vão perceber aqui no vídeo, tá? E alguns aqui são os que eu vou aproveitar, tá bom, pessoal? O material está disponível na nossa sala do Google Classroom e estará disponível também no SIGA, tá bom? Bem, que fala aqui a fórmula modular, né? Na verdade, a gente vê o que são funções, né? Na matemática, pessoal, a função f de x, né, é quando se tem um valor, né, um ou mais valores, y, em função de um dado valor x, né? Então, isso é importante, a gente ter em mente que essa função é na matemática, mas da função na programação é o que? É um conjunto de instruções, uma parte de um programa, digamos assim, de computador, uma parte de um programa que executa uma tarefa que vai te devolver um valor, tá? Então imaginem, pessoal, até o código-fonte do sistema operacional Windows, aqui, ele não é um programa só inteiro, não é? Ele é um emaranhado de vários códigos, onde um depende do outro e tem funções já prontas, né? Então, os programas de computador que resolvem problemas do mundo real, eles são muito maiores que os programas que foram apresentados nos primeiros capítulos aqui, né? Então, a experiência mostrando que a melhor maneira de desenvolver e manter um programa grande é construí-lo a partir de partes menores ou módulos. Estratégia de dividir e conquistar. Então, a gente trabalha com as funções. Então, esses módulos em si é chamado de funções, tá? E já tem funções pré-definidas na biblioteca padrão de C, né? Da linguagem C. Né? Então, a printf, a scanf já são funções que já são utilizadas da própria biblioteca da linguagem C, né? Mas vamos ver um pouco mais adiante aqui, ó. Funções printf, scanf, POW, né, de power, que é potência, né? Então são funções, tá? Da biblioteca padrão de C. Então, só que agora, nesse capítulo, nós podemos criar nossas próprias funções, tá? Então, então nós podemos, digamos assim, esconder alguns trechos, né, do programa e chamar só a função que já vai estar salva em algum outro canto, a fim de evitar a repetição de código, né? Então imagine, tem uma função para calcular a média de aluno. Então toda vez que for fazer um programa sobre média de aluno, você vai repetir mesmo um trecho de código? Não, só chama a função e pronto, né? As funções são chamadas, né? E são passados alguns argumentos ou parâmetros. Eu vou diferenciar isso aí nos slides que seguem, tá bom? Aqui tem um exemplo de hierarquia de funções, tá? Quando uma função chama outra função, e se essa outra função chamar outras funções, tem que terminar primeiro as funções chamadas por último, para depois voltar às funções chamadoras e por último a função geral, tá? Então, exemplo aqui, ó, printf, %.2f, raiz quadrada, né? Essa função faz isso, de 900. Né? Então, o que é isso? Aqui é a função printf que vai escrever uma raiz quadrada de 900. Tá, mas primeiro ele resolve a raiz quadrada de 400, ou de 900. Ele resolve aqui primeiro essa aqui, mais interna, e depois o printf, depois ele escreve. Tá? Bem, vamos lá. Aqui tem como poderia ser colocado por expressões, né? Observe que isso aqui é um argumento passado para SQRT. E no caso da printf, pessoal,
são dois argumentos. Por quê? O primeiro argumento é esse aqui, que está entre aspas, o %.2f, e o segundo argumento é essa própria função aqui, sqrt. Os argumentos são separados em vírgulas, tá? Por isso que a gente pode ver que são dois argumentos aqui. Alguns exemplos de funções, especialmente funções matemáticas, né? Raiz quadrada, função exponencial, o logaritmo, log na base 10, né? Valor absoluto, né? E por aí vai, né? Seno, cosseno, tangente, exemplos, tá? Funções. As ações, então, permitem a criação de um programa em módulos. Todas as variáveis descritas nas definições de função são variáveis locais. E isso é importante, né? O escopo de variáveis. São variáveis, na função, são variáveis locais. A gente vai ver que é isso aqui num código logo em frente, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Aqui eu posso passar alguns slides, tá? Se você for ver, para quem se lembra de linguagem C, o próprio main é uma função. Tanto que ela começa com int na frente, né? Int main. O próprio main é uma função, só que é uma função diferente, é uma função executora, função principal, onde aparece a tela preta lá do Deve Ser Mais de vocês, né? Então aqui está aqui a função square, aqui embaixo, ó. Esse programa aqui, essa parte toda você já sabe basicamente, né, do primeiro período, né? Então não vou entrar em detalhes. Observem as linhas 21, né, no caso 22, né, 22 até 25, que aqui a gente define uma função criada por nós, usuários. O que é isso? Int square. Aí recebe, isso aqui é um parâmetro. Parâmetro é o seguinte, é quando é declarada uma função. Argumento é quando a função é chamada. Então, argumento é quando a função é chamada. No caso que x é argumento. E aqui esse int y aqui é um parâmetro, tá? Então, essa é a diferença entre parâmetro e argumento. Parâmetro é quando a definição quando a função é definida. Argumento é quando a função é chamada, tá bom? Square é declarado na linha 5, tá, pessoal? Ela é como se você dissesse assim, é um protótipo de função. Ele declara aqui, ó, existe essa função aqui, ó, tá? Se chamarem essa função, saiba que ela está definida em algum canto desse programa aqui. Aí aqui chamaram a função squarex na linha 14 e a linha 22 é a definição da função. Viu que na linha 19 tem o fim do main? Aqui, int square, int y. Aí o que ele vai retornar? Return y vezes y. Observe que uma função, a estrutura de uma função é o tipo dela, o nome que você dá e conjunto de parâmetros que essa função vai ter. Nesse caso, tem só um parâmetro, tá? No caso aqui é o int y. Como y já é inteiro, então pode ser direto y vezes y aqui, porque ele é inteiro. Se y fosse, por exemplo, um float, e colocar return y vezes y, poderia dar algum problema, porque aqui a função tem que retornar o inteiro, tá bom? A função é chamada, ou também invocada, né? Quando a gente utiliza no decorrer do código, tá bom? Ele calcula aqui. Ele mostra aqui, né? Mostra aqui os detalhes do código, das linhas, né? Aqui está aqui a estrutura de definição de funções, né? Tipo de valor de retorno, aí o nome da função, a lista de parâmetros e aqui as declarações de variáveis, né? As definições que a gente chama. Aí que sim, são variáveis locais, que aquele termo que eu tinha falado na frente, ou desculpa, antes, né? E instruções, tá? Os demais é procedimentos aí. O que ele explica o que é cabeçalho de função, tá? Lista de parâmetros, né? Uma lista separada e tudo mais. Vamos ver aqui mais aqui. Isso é importante. Definições e instruções é o corpo da função, o corpo da função é chamado de bloco, tá? Uma função não pode ser definida dentro de outra função, é por isso que a função square ali, ó, vocês veem aqui, estava separada do main, ó. O main está aqui, ó, na linha 8, termina na linha 19, ó. E depois na linha 22 é que inicia a int square, tá? Vamos ver aqui o que mais temos aqui. Sempre tem que ter um return, tá bom? Expressão. Veja que o próprio int main, né? A função int main
tem o return 0, tá? Por padrão. Dizer que acabou com sucesso o programa, tá? Uma outra função é máximo, que seria definida aqui, né? Um exemplo aqui, mesma coisa, ó. Linha 5, declara a função. Quantos parâmetros nós temos? 3 aqui, tá vendo? E aí aqui na linha 19 ele vai executar a função, vai chamar a função, né? Com esses argumentos, number one, tal, que são argumentos, e aqui na linha 5 são parâmetros. E aqui é a definição, linha 25, definição, né? Máximo. E o que esse máximo faz? É o maior entre 3 elementos, né? O que ele faz aqui? Aqui ele declara, ó, int max igual a x. Observe que esse max aqui é uma variável local. Esse é o termo, variável local, porque ela só é definida, depende só dessa função máxima aqui. Essa variável aqui, max, não pertence ao main aqui, pertence só ao máximo, tá bom? Aí tá, o que ele faz? Ele pega o seguinte, dados x, y, z, que vão ser passados aqui como parâmetros, né? Ele atribui que diz que o maior valor é o x. Aí ele verifica, se o y for maior que esse máximo, então o máximo recebe o y, ou seja, no caso aqui, na sequência, se y for maior que x, né? Se z for maior que máximo, então o máximo na verdade é o z. Então esse retorna o máximo. Então retorna maior entre 3 números. Por que ele não compara logo com x aqui? Por quê? Porque se colocasse aqui max recebe y aqui, poderia confundir aqui com max. É melhor comparar com o máximo. Entendeu? Protótipo de funções. Um dos recursos mais importantes é o protótipo, né? O protótipo é essa parte aqui, dessa declaraçãozinha aqui. Protótipo é chamado de cabeçalho de função, tá bom? Ou também eu chamo também de declaração de função, tá? Mesma coisa. Máximo. Se fosse void, máximo. Detalhe, se for void, não tem return, ok? Não tem. Como tem int, tem que ter um return. Isso é importante. A diferença está explicando aqui. Porque o void é um tipo de função que não retorna nada. B, tipo double, né? São tipos de dados, né? O double é de dupla precisão, né? Na verdade, ele é um tipo de dado que permite números muito mais precisos e números de magnitudes muito maiores, tá bom? Aqui a comparação entre esse tipo de dados aqui, tá? Vamos ver aqui. Aqui é o processo de chamar de funções, né? Aquilo que eu falei. Uma função chama outra, que chama outra, chama outra, tem que terminar primeiro a última que chamou e depois, por último, termina a primeira chamada. Aí esse é um processo de empilhamento, né? Primeiro que chega é o último que sai, tá? Pilha de execução de programa, tá? O estouro de pilha. Aqui, gente, isso é importante, cabeçalhos de bibliotecas. Vocês viram, então, não tem isso nos algoritmos, né? Lá no include stdio.h, sdli.h, vocês se lembram disso? math.h, né? E tem outras bibliotecas, e tem várias. Se vocês forem no Google, não esqueçam, vão no Google, podem pesquisar C Standard Library, né? Biblioteca padrão de C. Vocês vão ver várias funções que vocês podem utilizar. O objetivo daqui, pessoal, é não fazer com que vocês saiam daqui sabendo de tudo de C, porque nem eu sei tudo da linguagem C. Mas saber que, ao vocês terem um desafio pela frente, tá? A executarem um programa em C ou em alguma outra linguagem de programação, vocês podem pesquisar sobre funções e coisas já feitas nas bibliotecas e saberem como aplicar diante de um sisteminha de vocês, um sisteminha embarcado de vocês. Entenderam? Então vocês podem pegar, saber, descobrir o que cada biblioteca faz e as funções que tem dentro delas. A math tem conjunto de funções, a string tem conjunto de funções. Cada biblioteca dessa tem vários conjuntos de funções, tá? Existem também duas coisas, chamadas por valor e por referência. Aqui eu vou só mostrar para vocês, tá? O que significa isso, não vou cobrar de vocês isso, tá? Mas sabe o que existe? Chamado por valor, o resumo é
Uma cópia do valor é passada para a função, mas o valor original da variável que foi utilizada não é alterado. A chamada por referência, ela, além de passar essa cópia, ela altera o valor da variável chamada. Então, tem essa diferença porque essa memória, referência é isso. Referência é a memória de onde está aquele valor de variável, tá? Então, vamos tomar um pouco de cuidado com essas coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é número randômico, né? A função randômica e tal. Um exemplo. Geração de números aleatórios aqui. Ele dá até um exemplo, um joguinho de azar, um joguinho de dados, parece, né? Não vou cobrar isso aqui de vocês, não. Mas vocês podem dar uma olhada, né? Se quiserem, fica à vontade, tá bom? Roll dice, né? Rodar o dado. Vou passar aqui. Deixa eu ver aqui, classe de armazenamento. Escopo. Static. Tá, essa parte. Geralmente não é que eu cobre. Eu explico legal assim pro pessoal, mas eu não vou cobrar de vocês desse aqui não, tá? Mas eu vou explicar para vocês o seguinte, que essa parte não vou cobrar de vocês não, mas saibam que existem variáveis static. O que é static? Static é uma variável que ela não muda mesmo quando ela sai da função. Ela é enxergada ali, entendeu? Então, por isso tem regras de escopo. Escopo de função, escopo de arquivo, escopo de bloco, escopo de protótipo de função. Tá? Era isso que eu queria... vocês sabem que isso existe, mas não vou cobrar de vocês isso aí não, tá bom? Não vou passar, vocês podem dar uma olhada, tá? Que existe escopo. Escopo é quando abre e fecha essas chavezinhas aí, tá bom? Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Variável global. Essa variável aqui está fora da função main. Ela é enxergada no programa todo. Esse outro x é só uma variável local só para main. Então, esse x daqui na linha 9 e esse x da linha 14 são dois x diferentes. E aqui é outro x na linha 19, outro x aqui. X igual a 7. O x, se eu for chamar por x aqui, que x só vale 7 dentro dessas chaves aqui. Esses 5 e 1 não existem não. Fora daqui, o x vale 5. Agora, se você usar o static dentro do main, o x passa a valer 1. Né? Então, use local. X e 25, ó, o x aqui vale 25 nessa função aqui. Use static local. Se eu colocar static int x50, ele continua 50 e mudou aqui, x mais 51. Se voltar para essa função, ela volta a ser 50, ela começa a ser 51 direto. Essa que é a diferença. Aí use global, usando a variável global, tanto que ele não declara. Viu que não declara porque é aquela variável que está aqui fora. É esse aqui, x igual a 1. Tá. E aqui tem um exemplo aqui. Tá? Mas não se preocupe que eu não vou cobrar isso aqui não, de vocês. Recursão. Recursão é um outro tipo de situação onde uma função pode chamar a si mesma na definição. Né? Isso é interessante, daquela definição. Por exemplo, se você for definir um fatorial. O que é um fatorial? Fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Né? Então, partindo desse princípio, uma função recursiva é aquela que chama ela mesma. Né? Mas isso também eu não vou cobrar de vocês, tá? Mas sabe que isso existe, função que chama a si mesma. Isso é um problema, porque ocupa muita memória. Tá? Então, não é muito recomendado utilizar recursão, não. Aqui um exemplo, né? Exemplo de fatorial. Outro é a sequência de Fibonacci. Né? Não vou cobrar isso de vocês. Vamos ver recursão. Fibonacci. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Veja, pessoal, um detalhe, que isso aqui são funções, tá? Tudo do mesmo programa. E funções que estão em outros programas que eu quero chamá-las. Aí entra a programação orientada a objetos, tá? Que é o próximo passo. Que, enfim, é a disciplina, essa disciplina.
Deixa eu ver aqui que mais. Alguns capítulos e tal. E aí, acabou, pessoal. E é isso. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Então, o que eu passei direto aqui é que eu não vou cobrar de vocês, não, tá bom? Um abraço a todos.